Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa aula vídeo número 11 e vamos falar sobre os nomes dos verbos. No português, chamamos esses nomes dos verbos de infinitivo. É um formato específico do verbo, é uma variação específica do verbo que a gente dá nome a eles. E no inglês também a gente chama de infinitivo, mas ele é um pouco diferente. Então, o infinitivo, por exemplo, na palavra correr, no verbo correr, tem vários formatos, né? Várias formas de apresentar esse verbo. Eu corro, você corre, elas correm, nós corremos. Mas o nome do verbo é correr. Então, o nome do verbo é chamado de infinitivo. Vamos ver esses exemplos agora mais uma vez, ok? Então, olha só. Primeiro exemplo aqui, o verbo cantar, né? O verbo cantar, o nome dele é cantar. Isso é o que a gente chama de infinitivo. E a gente usa como o nome do verbo, tá? É o verbo chamado cantar. Mas ele tem diversas variações, como eu canto, ela canta, nós cantamos juntos, Pedro e Mateus cantam no banheiro, né? Então, os verbos variam, a gente já sabe. Mas o nome do verbo é uma das palavras, só uma das variações do verbo, e a gente chama ele de infinitivo. Todo esse restante aqui não está no formato infinitivo, está no que nós chamamos de presente, presente do indicativo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois, dar nomes aos bois também no inglês, né? Então tá aqui, cantar, e existem outros formatos, como cantei, né? Cantarei, cantaremos, depende do tempo do verbo, mas o nome do verbo é esse aqui, o verbo é cantar, é o seu infinitivo, beleza? O próximo verbo, só como exemplo também em português, o verbo comer, é o verbo preferido de todos nós gordinhos, né? O verbo comer. Então, acontece aqui, deixa eu ver, ó, o nome do verbo é comer. E as variações do presente e do indicativo são eu como uma maçã, ele come muito, nós comemos devagar, Ana e Renata comem pouco. As variações do verbo no presente. Mas o infinitivo, ou seja, o nome do verbo é comer. Perfeito, né? Beleza. Vamos lá agora para o inglês. Vamos olhar como é que funciona no inglês. Os verbos no inglês quase não variam, nós já vimos isso. Por exemplo, I play tennis, eu jogo tênis. We play guitar, nós tocamos violão. Essa palavra aqui, guitar, significa violão, não é guitarra. They play violin, eles tocam violino. Ok, a gente sabe que os verbos no inglês, eles mudam apenas ali na terceira pessoa singular, como por exemplo no she, no he e no it. She plays piano, ok? Variações do verbo, o verbo basicamente não muda. Agora, o infinitivo do verbo, veja que coisa interessante. A gente tem que colocar a partícula to play. Então, to play significa tocar, to play significa jogar, to play significa muitas vezes até brincar. Certo? Por exemplo, play tennis significa eu jogo tênis, o esporte tênis, ok? Então, como é que se constrói o infinitivo no inglês? É só colocar a partícula to antes do verbo. Vamos de novo, vamos ver o nome de outro verbo em inglês. Aqui embaixo, to buy. To buy significa comprar. Então, ó, isso aqui, to buy, significa comprar. João, nesta aula você não está colocando aquela forma que você escreve em roxo para que a gente saiba como falar o verbo. Não se preocupe, as próximas aulas serão só sobre sons, os sons das letras, e aí vai ficar mais fácil e eu vou voltar a trazer isso aqui. O que importa aqui é apenas você entender que o verbo to buy significa comprar. Então, ó, I buy pizza. Eu compro pizza. She buys apples. Ela compra maçãs. We buy toys. Nós compramos brinquedos. They buy pencils. Eles compram lápis. Ok? Perceba novamente que o verbo não muda em todas as outras pessoas, mas na terceira pessoa do singular o verbo muda, né? Bota aquele Szinho no final.
E o nome do verbo, novamente, o nome do verbo tem que ser precedido, tem que ter antes a partícula to. Então, o verbo se chama to buy, que significa comprar. O verbo comer, a gente fala o verbo to eat. O verbo cantar, to sing. E todos os verbos, quando quero falar sobre os nomes deles, eu tenho que colocar antes a partícula to, ok? To buy é o infinitivo, o nome do verbo comprar. Isso vai se repetir para outros verbos, todos os outros que a gente vai ver. Ok? Então, a partir de agora, eu já posso apresentar os verbos para vocês. Quando a gente conhecer mais verbos, eu posso apresentá-los com a partícula to, que é o nome correto do verbo. Ok? Bye bye, see you later, significa vejo você depois, vejo você na próxima aula. A gente vai aprender bem mais ainda. Um abraço.